mas o link e o livro foram disponibilizados para os representantes no grupo dos representantes. Então, como já foi disponibilizado lá no grupo dos representantes, é só dar uma olhadinha lá, os representantes olharem lá. Já estou dizendo que foi disponibilizado e o trabalho será com base nesse livro ou nesse filme. A história é essa. Mas qualquer dúvida dos representantes, depois pode falar direto comigo aí, eu encaminho novamente, mas já foi encaminhado para a ciência de todos lá no grupo dos representantes. Vamos lá então, vamos começar a nossa aula. Qualquer dúvida, pessoal, é só chamar que eu estou aqui à disposição. A nossa aula de hoje, então, retomando aí a partir do artigo 639. Então, vamos terminar ali aquilo que vimos vendo, para que possamos continuar a partir aí do artigo 639. Pessoal, falamos no artigo 639 da carta testemunhável, ou seja, qual é a finalidade da carta testemunhável? Ela tem como finalidade garantir que um recurso seja encaminhado, né, seja ali devolvido ao tribunal para o julgamento. Em alguma situação da qual o recurso não seja admitido, cabe então carta testemunhável, né, como forma de garantir que o recurso seja recebido e encaminhado ao tribunal para que possa ser então ali submetido ao julgamento. Com relação às hipóteses, nós temos duas hipóteses descritas, que é da decisão que denegar o recurso e da que admitindo, embora o recurso, obsta a expedição e seguimento para o juízo adquém. Ou seja, então são hipóteses que nós estamos aí observando que tratam exatamente desta situação. Ou seja, quando não admitido o recurso, cabe então a carta testemunhável a fim de que ele possa ser devolvido, a fim de que ele possa ser encaminhado a julgamento pelo tribunal. Então, essas são as hipóteses da carta testemunhável. E aí, logicamente, que nós temos que compreender aquilo que significa decisão que denega recurso. Quando nós falamos em decisão que denega recurso, ela está ali adstrita, ela está ali vinculada ao não recebimento do recurso, e aí podemos prever pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Então, faltou algum detalhe ali, talvez, ou pela interpretação errônea do magistrado, também é possível. E aí o recurso, se não por meio da carta testemunhável, né, não seguiria para o julgamento em instância superior. Então, não é muito manuseado, nós sabemos que a carta testemunhável não é muito comum na prática, no dia a dia, dos escritórios de advocacia, mas ela sempre está ali à disposição para aqueles que a souberem manusear. E para isso, nós temos aí a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, que diz: da decisão que não recebe o recurso em sentido estrito, é cabível a carta testemunhável, conforme previsto então no artigo 639 do Código de Processo Penal, sendo esta situação a hipótese de admissibilidade por excelência da carta testemunhável, havendo erro grosseiro com a interposição de recurso de apelação crime, né? Então, olha só, aqui nessa situação foi admitido, né, a hipótese, foi admitido o recurso em sentido estrito, mas aplicando-se também o princípio da fungibilidade, ou seja, ali, né, interpôs-se o recurso de apelação quando de fato era cabível recurso em sentido estrito. Então, tem essa finalidade aí a carta testemunhável. Quais são os obstáculos, né, ali? Porque ali, quando nós analisamos o artigo, vejamos, olha só, ele vem dizer, quando denega o recurso, ou embora admitindo, né, obsta a sua expedição ou seguimento. Então, quais são esses obstáculos aqui ao seguimento do recurso à superior instância? Então, uma coisa é receber.
Por vezes o recurso é recebido, mas mesmo assim não dá-se seguimento para que ele seja julgado pela instância superior. Então, nesta hipótese, né, o obstáculo ali que pode existir, por exemplo, seria a apresentação das razões fora do prazo. Por quê? Tratando-se do recurso de apelação, nós sabemos que a petição de interposição tem que ser proposta, apresentada, né, no prazo de 5 dias, e aí tem até 2 dias o cartório para intimar a parte, para no prazo de 8 dias apresentar as suas razões. Existe quem defenda que as razões recursais, o prazo de 8 dias, não é um prazo terminativo, ou não seria um prazo aqui impeditivo do direito do recurso ser julgado pelo tribunal. Então, caberia, então, este seria um obstáculo observado que, em tese, até mesmo nos termos da doutrina e da jurisprudência, não impede que o recurso, que o processo seja encaminhado à superior instância. Então, esta poderia ser aí, em tese, conforme eu digo, o obstáculo criado para que o recurso não seja encaminhado à superior instância. Com a simples petição de interposição, já deve o recurso ser encaminhado à superior instância. Então, só por esse fato, já caberia o recurso ser encaminhado para a superior instância, em que pese tenha apresentado-se as razões fora ali do prazo de 8 dias. Não há nenhum impedimento para que seja reanalisada aquela decisão. Com a simples interposição, em tese também, se ali a devolução, né, integral do questionamento daquela decisão ao tribunal. E ele vai ter liberdade ampla também para julgar aquele recurso, né, fora até mesmo ali dos limites das razões recursais. Então, nós temos aí essa defesa sobre esse aspecto. Outra questão aqui que nós devemos observar é o fato de que, quando nós estamos tratando aí da carta testemunhável, ela tem como finalidade, ela tem como também objetivo que, nos termos aí do que nós observamos, também do artigo 640, ou seja, a carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. Pessoal, não sei se é falta de técnica, não sei se o objetivo é ter uma redação ruim, mas o artigo 640 tem uma redação horrível. Por que que ele tem uma redação horrível? Primeiro, não se peticiona, não se recorre endereçado a escrivão ou secretário de tribunal. Primeiro passo, né? Segundo, ela é horrível porque não foi atualizada, ou seja, né, não há necessidade hoje em dia, principalmente nos tribunais, ou até mesmo nas primeiras instâncias aí, em razão da digitalização dos processos, até porque em processo digital não existe traslado, tá? E a crítica que se faz aqui com relação a ela ser endereçada, ela ser requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, é em razão de que estes não têm poder decisório, tampouco têm capacidade de analisar a admissibilidade da carta testemunhável. Então, fica aí esse critério a ser analisado com relação, talvez, a um vício de redação apresentado pelo artigo 640. Mas, pela análise dele, nós temos, então, que observar que, de uma forma usual, esse artigo não é respeitado. Até porque a petição ela é endereçada ao juiz. Os recursos são endereçados, são interpostos perante o juiz. O recurso não será interposto perante um funcionário de cartório, seja da primeira instância ou seja da segunda instância. Não é essa a finalidade de um recurso, né? Penso que não cabe aí endereçar um recurso a um funcionário do cartório, né? Então, essa é uma situação também aí bastante usual, ou seja, apresenta-se a petição de interposição do recurso ao juiz, ainda que seja ele o autor da decisão contra a qual há a impugnação. Afinal, é o dever do juiz receber e encaminhar o pleito ao Tribunal Superior, não é obrigação, né, do escrivão ou do secretário do tribunal. Então, parece aí para nós que apresentar essa carta aí a quem
julgou contrário a essa decisão parece ser ali inócua, parece ser ali infundada, mas não é. Até porque, por mais que o juiz não tenha recebido o recurso, ele vai ter que receber a carta testemunhável, estando ali preenchendo os requisitos de admissibilidade, como, por exemplo, e simplesmente a tempestividade, este recurso deverá ser, então, encaminhado aí ao tribunal. Então, é um fato bastante interessante, até porque, na carta testemunhável, também pode existir aí o juízo de retratação, quando, então, o magistrado, analisando os argumentos de admissibilidade do recurso, assim pode reconhecer a necessidade da admissão deste recurso e do encaminhamento deste recurso ao tribunal. Então, vai, logicamente, preencher os requisitos, vai alcançar o objetivo daquele que busca ali, né, que o seu recurso seja aceito. Qual que é o prazo para a interposição, pessoal? Aí também tem um vício de interpretação daquilo que diz o artigo aqui em análise. Qual é o vício? Ele vem falar 48 horas contados, né? Vamos voltar lá no artigo, só para a gente ver. Olha só, 48 horas do despacho que denegar o recurso. Pessoal, de fato não é 48 horas do despacho que denegar o recurso. De fato, quando nós tratamos deste tema, nós sabemos que é 48 horas da intimação da denegação do recurso. Não é 48 horas do despacho, tá? É 48 horas da intimação da denegação do recurso, conforme aí apresenta para nós o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ou seja, o que ele vem dizer? Não se conhece da carta testemunhável depois de transcorrido o prazo de 48 horas estatuído no artigo 640 do Código de Processo Penal, uma vez que intempestiva. A despeito de não se verificar nos autos certidão de intimação pessoal do defensor dativo acerca da decisão que rejeitou o recurso por ele aviado. Tem-se a ocorrência do Instituto da Precursão Lógica e Temporal, já que houve ciência inequívoca por ele daquele deciso, em razão de o referido defender ter tido vistas e feito carga dos autos após a prolação da decisão, né? Então, objulgada. Então, esse é um fato. Mas lembrando que essas 48 horas têm que ser contados para facilitar o entendimento, né? E os prazos processuais podem ser interpretados extensivamente. Assim, é mais importante aqui garantir o direito ao duplo grau de jurisdição. Então, compreende-se que essas 48 horas serão da data da intimação que denegar o recurso e não do despacho, porque são datas aí diferentes. Quando denega o recurso é uma data, quando publica essa denegação é outra data. Então, neste fato, a interpretação tem que ser extensiva, a fim, como eu já disse, de garantir o duplo grau de jurisdição. Início do prazo. Só para complementar o que estávamos falando, conta-se a partir da intimação que denegar o seguimento ao recurso obstado ou ao seu prosseguimento. Então, da intimação. Lembrando que a intimação, no caso aqui de defensor dativo, ela acontece pessoalmente. No caso de defensor público, ela acontece pessoalmente. E a intimação, no caso de defensor constituído, ela ocorre através ali, né, dos órgãos de imprensa oficial. Então, tem que ficar atento às publicações. Perdeu o prazo, perdeu o direito. Peças para o traslado, pessoal, são aquelas peças necessárias à compreensão do julgamento do recurso, tá? Lembrando que só existe o traslado para processos físicos. Para processos digitais, não há mais que se falar em traslado. Artigo 641. O escrivão ou o secretário do tribunal dará recibo da petição à parte e do prazo máximo de 5 dias, no caso de recurso no sentido estrito, ou de 60 dias, no caso de recurso extraordinário. Fará entrega da carta devidamente conferida e concertada. Então, mais uma vez, olha só,
artigo 641 do Código de Processo Penal. O escrivão ou o secretário do tribunal dará recibo da petição à parte e no prazo máximo de 5 dias, no caso do recurso ou de recurso no sentido estrito, ou de 60 dias, no caso de recurso extraordinário, fará da carta devidamente conferida e consertada. Ou seja, nós temos aí, então, o lapso temporal necessário para a atuação, aí sim, do escrivão ou do secretário do tribunal, né, que atua ali para o processamento da carta testemunhável, mas, de regra, não são as pessoas às quais devem ser endereçadas as cartas testemunháveis. Quando nós falamos em recibo de petição, né, é bastante interessante, até porque, hoje em dia, nós temos os protocolos, nós temos o protocolo digital, e não há necessidade de ter aqui um recibo de petição de interposição da carta testemunhável, até porque é um procedimento hoje, em regra, digital e automático. Eu não vou protocolar essa carta lá no cartório perante o escrivão ou o secretário do tribunal. Então, há essa necessidade. Quando ela faz menção ao recurso em sentido estrito, né, nós vemos que ela estipula aí um prazo próprio e ela estipula um prazo diferente no caso do recurso extraordinário, como, né, se a interposição para um ou para outro fosse diferente. A única diferença é a quem será endereçado aí o recurso. Ou seja, quando nós falamos do recurso em sentido estrito, ele vai para o Tribunal de Justiça. Quando nós falamos do recurso extraordinário, ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa aí é uma distinção. Talvez seja por isso que nós tenhamos prazos diferentes a serem analisados aqui, né? Já que faz uma diferença, uma referência específica entre esses dois recursos. O artigo 642, aí por sua vez, vem dizer que o escrivão ou o secretário do tribunal que se negar a dar recibo ou deixar de entregar sob qualquer pretexto o instrumento, será suspenso por 30 dias. O juiz ou o presidente do Tribunal de Apelação, lembrando que a partir da emenda constitucional 45 de 2004, nós não temos mais Tribunal de Apelação. Nós temos apenas Tribunal de Justiça. Em face de representação do testemunhante, imporá pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao tribunal adquém, que avocará os autos para o efeito do julgamento do recurso e imposição de pena. Então, aqui nós temos duas situações. A primeira seria a punição administrativa contra o funcionário que não cumpre a sua função. A segunda é, em não sendo atendido, mesmo fazendo essa reclamação, e mesmo assim, não sendo atendido, não havendo esta situação, poderá ainda a parte, o testemunhante, né, questionar, levar este fato ao tribunal, e aí então o tribunal determinará que seja então avocado este recurso, ou seja, que esse recurso seja encaminhado ao tribunal por meio da carta testemunhável para que ele seja objeto de apreciação. Pessoal, aqui aproveitando a oportunidade para agradecer os meus mais de 45 alunos agora presentes, nós estamos em 47 na sala. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Entrando mais um colega agora, estamos em 47 alunos neste momento, pessoal. Uma segunda-feira chuvosa aí para muitos e muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Atingimos agora a marca de 49 alunos. Está chegando mais um, vamos inteirar os 50 alunos. Olha aí, muito bom. Continuando então. Primeiro, responsabilidade funcional. Se eu estou falando de responsabilidade funcional, estou falando de punição administrativa, né? Ou seja, duas hipóteses. Ou o juiz vai tomar providência para que o seu funcionário cumpra com a sua função, ou nem o juiz assim agindo, né? O testemunhante avocará, determinará que o tribunal avoque para si aquele recurso da qual já se interpôs a carta testemunhável
para que ele seja julgado em segunda instância, tá? E aí, só para a título de conhecimento, nós sabemos que a Constituição Federal de 88, né, considerou toda a sanção, mesmo de ordem administrativa, ela também tem que respeitar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, estamos falando de um processo administrativo, assim como vocês já estudaram lá no direito administrativo, dando direito à ampla defesa, contraditório, recurso e assim por diante. O que significa avocar ou avocação, ou seja, chamar a si. Então, o próprio tribunal requer que aquele recurso seja encaminhado, tendo em vista que já foi aqui interposto o recurso da carta testemunhável e não se tomou providência, né, para que o processo seja, então, encaminhado ao tribunal. Não se deu prosseguimento ou obstou-se o prosseguimento do presente recurso. Então, a avocação seria o tribunal, né, chamar para si o julgamento daquele recurso. Artigo 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos artigos 588 e 589, no caso de recurso em sentido estrito, ou o processamento estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. Então, percebam, eu vou entrar com um procedimento, um recurso que se chama carta testemunhável, mas o procedimento de julgamento desta carta testemunhável é o mesmo do recurso a qual ela busca o julgamento no tribunal. Se for em razão de um recurso em sentido estrito, segue-se lá o pressuposto do rese. Se for um recurso extraordinário, segue-se o pressuposto de processamento do recurso extraordinário. Então, esse é um fato também aí bastante importante, tá? Então, seja, feita a interposição, intima-se o testemunhante para, no prazo de 2 dias, apresentar suas razões, intima-se a parte contrária, o testemunhado, percebam a terminologia. Quem entra com a carta testemunhável é o testemunhante, né? Aquele que deve responder à carta testemunhável é o testemunhado. E aí, este também terá 2 dias para apresentar as suas contrarrazões. Quem é o testemunhado? É o juiz que não recebeu o recurso, né, que denegou o seguimento ao recurso. Ele é o testemunhado. Artigo 644. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso ou, se estiver suficientemente instruída, desde logo decidirá. Então, temos aí a possibilidade de julgar o mérito até mesmo de forma antecipada, né? E julgando a carta testemunhável, o que é que pode acontecer? Nós temos algumas hipóteses aí, né, de possíveis resultados para quando nós tratamos aqui da carta testemunhável. Quais são essas hipóteses? As hipóteses têm relação direta com, primeiro, não conhecer a carta testemunhável por não ser cabível, seja por intempestividade na sua interposição ou por ilegitimidade de parte. Então, percebam, só existem 2 requisitos de admissibilidade: tempestividade e legitimidade de parte, pessoal. Isso aqui é uma informação bastante importante. Quais são os requisitos de admissibilidade da carta testemunhável? Vamos pensar, tempestividade e legitimidade. São os 2 requisitos a serem observados. Depois, outra hipótese, dela conhecer e lhe dar provimento, determinando que o recurso obstado suba para seu conhecimento. Pessoal, carta testemunhável tem como finalidade maior, né, fazer com que um recurso denegado seja julgado pelo tribunal. Então, mais uma vez, a segunda hipótese a primeira é não conhecer, por ela não preencher os requisitos de admissibilidade. A segunda é dar provimento, determinando que o recurso suba ao tribunal. Na terceira hipótese, dela conhecer e, ao invés de simplesmente dar-lhe provimento, julga desde logo o mérito do recurso obstado e caso existam peças e argumentos suficientes no instrumento para essa avaliação. Nós temos aí ainda a quarta alternativa, que é conhecer da carta testemunhável e negar-lhe provimento. Então, você recebe o recurso, analisa os fundamentos da carta testemunhável e diz, olha, de fato não cabe aqui a possibilidade de julgamento deste recurso no
tribunal. E para esse fato, nós temos aí o exemplo citado, que é a parte interessada ingressa com carta testemunhável contra o não recebimento de recurso em sentido estrito e intempestivo, promovido contra apelação igualmente intempestiva, pessoal. Então, não há que se falar aí na hipótese, logicamente, né, da carta testemunhal, porque tudo está intempestivo até agora. Artigo 645. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o mesmo processamento do recurso denegado, conforme eu já havia dito para vocês. Se for recurso em sentido estrito, segue as regras do recurso em sentido estrito. Se for recurso extraordinário, segue as regras do recurso extraordinário. Aí você me perguntar, André, mas por que não cabe aqui, por exemplo, carta testemunhável de recurso de apelação? Porque cabe recurso em sentido estrito, conforme nós já vimos lá no artigo 581, tá? Da denegação de apelação cabe rese, porque está expresso lá no artigo 581. Artigo 646. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo, ou seja, ela tem apenas o efeito devolutivo. Como é que eu sei isso? Porque o primeiro artigo que nós estudamos hoje falava da formação do traslado. Se a formação do traslado quer dizer que tem que ficar o processo original ou tem que ficar uma cópia para o início já da execução da pena, da execução provisória. Lembrando, mais uma vez, né, que em razão da decisão do STF, só se executa a pena após o trânsito em julgado. Então, em tese também, não há que se falar em execução provisória de pena, conforme a mais recente aí decisão do STF a respeito. Mas, de todo modo, é importante lembrar que ela é recebida somente no efeito devolutivo, ou seja, não é recebida em duplo efeito. E aí, finalizamos essa primeira parte aqui do nosso estudo de hoje e vamos aí fazer uma introdução sobre o habeas corpus, pessoal. Lembrando, né, mais uma vez aí, que carta testemunhável é um assunto bastante questionado, cobrado em concursos públicos, até porque doutrinariamente é um termo muito rico, é um assunto bastante interessante, mas na prática nós vemos aí pouca aplicabilidade. Não porque ela não tem fundamento, mas porque muitos operadores de direito esquecem da possibilidade da carta testemunhável. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre carta testemunhável? Não havendo dúvidas, vamos lá para o habeas corpus. Pessoal, lembrando que o habeas corpus já havia escrito de todas as formas errôneas possíveis, né? Habeas corpus aí, ele é conhecido por todos e compreendido por poucos. Conhecido por, vamos pensar assim, conhecido por muitos e compreendido por poucos, né? Tem gente que acha que cabe habeas corpus de tudo e que o habeas corpus é sempre a primeira medida a ser aplicada aí na busca do restabelecimento de um direito fundamental do ser humano. A bem da verdade, o habeas corpus também é uma medida de exceção, não tem conotação de recurso, mas sim de ação constitucional para o restabelecimento de um direito fundamental. Então, habeas corpus tem natureza de ação constitucional com finalidade de restabelecimento de direito fundamental. Está ali previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Então, por isso que muitos dizem, e por vezes aí ele foi compreendido muito mais como uma ação de natureza constitucional do que um recurso, né? E ele oscilou tanto nas Constituições Federais quanto nos Códigos de Processo Penal do Brasil, entre estando previsto só na Constituição, só no Código de Processo Penal, e acabou se prevendo ele nos dois lugares, mas ele não perde a sua origem constitucional, né? Não trata-se de um recurso, mas de uma autêntica ação para o restabelecimento de uma garantia humana fundamental, já que está previsto no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos fundamentais. Então, ele é uma ação autônoma, né?
Inclusive, sobre o habeas corpus, tem ali a particularidade que não é necessário ter o jus postulandi para o seu impetramento, para a sua impetração, tá? Não há necessidade. Qualquer pessoa do povo pode entrar, pode impetrar um habeas corpus, até mesmo o condenado ou aquele que está preso provisória ou preventivamente de forma ilegal. Então, não há necessidade do jus postulandi para o habeas corpus, tem natureza de ação constitucional e a finalidade dele é o restabelecimento de um direito fundamental, tá? Uma outra questão importante é que ele pode ser aqui utilizado, manuseado a qualquer momento do processo, seja antes do trânsito julgado, seja durante a fase de investigação ou até mesmo durante ali já a execução da pena. Então é fundamental que sempre quando o direito fundamental do indivíduo, ali alicerçado, na liberdade, no direito de ir e vir, for questionado, for ali limitado, cabe então habeas corpus. Qual é a origem do habeas corpus, pessoal? E aí eu cito Pontes de Miranda, né? O que o Pontes de Miranda fala? Ele cita o seguinte na sua doutrina, como origem primeira do habeas corpus. Ele fala que os princípios essenciais do habeas corpus vêm na Inglaterra, ou da Inglaterra, melhor dizendo, no ano de 1215, e foi lá no capítulo 29 da Magna Carta de Liberdade, de Libertatum, que se calcaram através das idades as demais conquistas do povo inglês, para garantir a prática imediata e utilitária da liberdade física. Então, essa é a grande finalidade do habeas corpus, a garantia prática, imediata e utilitária da liberdade física. Nasce, então, na Inglaterra em 1215. Não vou dizer o habeas corpus, mas tudo aquilo que alicerça os seus princípios básicos, basilares aí. Então, surge em razão da Carta Magna de Liberdade. Tanto é que ela leva esse nome, porque ela buscava de forma muito mais incisiva a garantia da liberdade física do ir e vir do indivíduo, do cidadão. Então, essa é uma situação, ou seja, é um fato, uma forma que se busca o restabelecimento desse direito. E, além disso, conforme ainda destaca o mesmo autor, ela é a arma menos pública. Ninguém a percebe, ou poucos poderão dela ter notícia. Oprime as escuras, nas prisões, no interior dos edifícios e nos recantos. É violência silenciosa, secreta, ignorada, invisível, portanto mais grave e mais perigosa do que qualquer outra. Qual é essa violência? A limitação da liberdade do indivíduo. Então, quando o indivíduo tem a sua liberdade limitada, quando o indivíduo tem a sua liberdade tisnada, isso vai fazer com que ocorra a necessidade da manutenção do direito à liberdade, do direito de ir e vir do cidadão. Quanto à origem no Brasil, ela remonta lá ao Código de Processo Criminal de 1832, ou seja, do Código de Processo Criminal do Império. A Constituição não consagrou o habeas corpus e, em 1832, ele vem aparecer no Código de Processo Penal. Um outro fato bastante interessante é que constava lá, da Constituição do Império, que ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados na lei, e nestes, dentro de 24 horas contados da entrada na prisão, sendo em cidades, vilas ou outras povoações próximas aos lugares da residência do juiz, e nos lugares remotos, dentro de um prazo razoável que a lei marcará, atenda à extensão do território. O juiz, por uma nota, por ele assinada, fará constar ao réu o motivo da prisão, os nomes de seu acusador e os das testemunhas, caso, logicamente, elas ali houvessem. Então, esse é um fato bastante importante. Por mais que ele não tivesse lá na Constituição do Império, era garantido ali que ninguém fosse preso sem a formação da culpa, e sem saber quem era a autoridade coatora. Mas só no Código de Processo Penal, ainda do Império, de 1832, que veio, então, constar o habeas corpus. Então, esse é um fato bastante interessante, pessoal. Lembrando
que ele também está previsto aí, né, em todas as legislações internacionais de garantia de direitos humanos, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, lá no seu artigo 8º, a Convenção Europeia de 1950, artigo 5º, inciso 4º, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no artigo 7º, e assim por diante. Então, o habeas corpus na verdade, uma garantia de eficácia da manutenção da liberdade de ir e vir do indivíduo. Mais uma vez, aqui eu venho dizer para vocês que, quanto à sua natureza jurídica, né, ela é uma ação e não um recurso, porque a finalidade dele não é mudar uma decisão, mas garantir o pleno exercício do direito de ir e vir quando a liberdade for limitada de forma ilegal. Para isso, né, o artigo 77, perdão, o inciso 77 do artigo 5º da Constituição Federal prevê esta hipótese, ou seja, quando se refere expressamente à ação e não como recurso. Então, a própria Constituição Federal traz aqui a referência de que é uma ação, porém, ele foi inserido, né, não sabiam onde colocar ele no Código de Processo Penal, e ele foi inserido dentre os recursos. Mas inexiste o habeas corpus com finalidade condenatória, né? Não há essa finalidade, somente habeas corpus garantido em direito ou de forma benéfica àquele que foi coagido ali na sua liberdade de forma ilegal. Um outro fato interessante sobre o habeas corpus, que ele pode ser tanto, né, preventivo ou utilizado para reparar o dano. Então tem esse critério também bastante importante, ou seja, a finalidade, a espécie do habeas corpus, né, normalmente ela é liberatória para aquele que já perdeu a sua liberdade ou preventivo, para aquele que teve a ordem ilegal de prisão decretada, mas que ainda não foi preso, ou existe um fundado receio de que venha a ser preso. Por isso que existe o habeas corpus preventivo e existe o habeas corpus liberatório para aqueles que já foram presos. Então percebam, liberatório para quem já perdeu a liberdade e preventivo para quem está na iminência de perder a liberdade. Um outro fato é que não existem custas com relação ao habeas corpus e ao habeas data, né? Lembrando que o habeas data é uma medida também imposta como, da mesma forma como garantia de ação constitucional, mas aqui o que se busca é o acesso a dados, cadastros do indivíduo em órgãos públicos. Então é diferente. Habeas datas é o acesso à informação particular do indivíduo. E habeas corpus, garantia da liberdade do mesmo. Mas, de todo modo, aqui, tanto o habeas datas quanto o habeas corpus são ações gratuitas. Não há aqui, sem falar em despesas, né, em custas judiciais. Uma outra situação que nós temos é o impedimento, né? O habeas corpus também tem as suas exceções. Quais são as restrições à sua utilização, pessoal? Nós temos aqui, olha só, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Então, nesta hipótese, não cabe habeas corpus, punições disciplinares militares. Não cabe habeas corpus. Para a próxima aula, nós vamos falar sobre mandado de segurança. Lembrando aí que o mandado de segurança, muito discutido, muito falado e muito manuseado, junto com o habeas corpus. A distinção é que o mandado de segurança é aplicado em direitos líquidos e certos, né? E o habeas corpus nem sempre. Mas para que haja mandado de segurança, deve ali estar presentes os direitos líquidos e certos. Bom, pessoal, voltando aqui então para a nossa tela principal, né, descompartilhando a nossa apresentação, mais uma vez vou explicar sobre o trabalho, tá? Se os representantes não encontraram lá no grupo, me mandam um WhatsApp que eu encaminho o livro e o link do YouTube para vocês assistirem um filme, tá? É o filme que trata da saga dos irmãos Naves, tudo que aconteceu com eles, a acusação e como terminou este processo judicial, um caso verídico, tá? Ou seja, ele está totalmente ligado ao estudo que nós estamos tendo, ou seja, a história do processo, o erro judicial, os recursos que foram ali interpostos, né? Ao final, quando se descobriu lá
o fato, né, que garantiu a absolvição deles, vai, logicamente, ser necessário a interposição de recursos. E vocês serão questionados, então, sobre o filme, ou sobre o livro, ou sobre a história. Fiquem à vontade aí para estudarem o caso como melhor compreenderem. Vocês terão essa semana inteira para pesquisar sobre o fato, tá bom? E eu vou, mais para o final da semana, liberar o link do trabalho para vocês. Mas vocês têm aí, no mínimo, 4 dias até sexta-feira para vocês pesquisarem sobre o assunto, para depois vocês responderem as questões. Qualquer dúvida que tiverem, eu estou sempre à disposição. Podem mandar o WhatsApp, né, que eu vou estar sempre respondendo aí da forma mais rápida possível. Sobre carta testemunhável e sobre a introdução ao habeas corpus, se vocês tiverem dúvidas, estou aqui à disposição de vocês.